Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo apenas dessa sexta-feira, uma sexta-feira aí, meu amigo torcedor vascaíno, é claro, muito movimentada, muito agitada quanto a reforços, mercado da bola. Temos muitas novidades a trazer aqui a vocês. Nesse vídeo, vamos falar da situação do zagueiro uruguaio Maurício Lemos, que ontem à noite acertou a sua chegada ao nosso Cruz Maltino. Vamos falar também sobre os novos planos do Vasco no mercado da bola. O Vasco que segue aí muito ativo à procura de reforços para a temporada de 2025. Nomes como Rony, Wanderson e alguns outros atletas seguem aí na mesa da diretoria vascaína e o Vasco corre contra o tempo de fato para tentar contratá-los. Enfim, a gente vai falar tudo isso e muito mais, até porque o Vasco não vive, né, apenas de chegadas, vive também de saídas, renovações contratuais, tem muita informação. Entretanto, como vocês estão pedindo, a gente está correndo aqui agora na introdução do vídeo. E aí, rapidamente, como eu sempre faço aqui no canal, quero, é claro, dar as boas-vindas a você que está chegando pela primeira vez aqui nesse canal. Para você que ainda não conhece, né? Esse é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, tá? 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que sai sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante, que sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que sai sempre pela parte da noite. Então é claro, meu amigo torcedor, você que ainda não é inscrito do canal, não perca tempo e já se inscreva. Ajude aí o canal do Gigante Vasco a chegar à marca dos 146 mil inscritos. Além disso, nos siga nas nossas redes sociais, todas estão aparecendo exatamente nesse momento aí a vocês. Temos o nosso Instagram, temos o nosso Twitter, o que não falta é rede social para você acompanhar o canal do Gigante Vasco e me acompanhar também, tá? Lucas Moretti, apresentador e dono do canal, que também tem uma vida. Então, vá lá na nossa rede social, siga lá para acompanhar o nosso dia a dia. Show? Conto contigo, hein, Vascaíno? Vê lá. Vambora, então, sem muita enrolação, falar logo do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. E eu quero começar aqui com vocês esse Fala Gigante, rapidamente falando sobre a situação do Maurício Lemos. A gente já trouxe a vocês no Acorda Vascão de hoje, mas é sempre importante relembrar e reafirmar tudo fechado entre o Vasco da Gama e o zagueiro uruguaio. O Vasco aguarda Maurício Lemos amanhã, sábado, no Rio de Janeiro. Ele chegará pela parte da manhã na cidade carioca para fazer os exames médicos e assinar o seu contrato com o Cruz Maltino. O jogador acertou a sua saída em definitivo do Atlético Mineiro, ou seja, irá rescindir o seu contrato com o clube de Minas Gerais para assinar com o Vasco da Gama um contrato de 1 ano. A expectativa, de acordo com informações que eu pude apurar, é que o Maurício Lemos assine um contrato com o Vasco até o final de 2025, com gatilhos contratuais que o façam ficar até o final de 2026. Um jogador que o Vasco já busca desde a janela passada, é importante lembrar também a vocês, Maurício Lemos sempre esteve no radar da diretoria vascaína. Infelizmente, na última janela de transferências, as coisas acabaram não andando de uma forma positiva para o Vasco. Entretanto, agora, nesse momento, o Vasco da Gama conseguiu fechar com esse zagueiro uruguaio. Jovem, na minha opinião, apenas 29 anos de idade. Idade normalmente que o atleta profissional vive o seu auge físico, auge mental, auge técnico. E o Vasco espera muito Maurício Lemos para essa temporada de 2025. O Vasco conta com o Maurício conta com o Vasco. Até porque, se olharmos direitinho, o Maurício Lemos ele chega em 2023 a pegar vaga na seleção do Uruguai. E a expectativa dele no Cruz Maltino é exatamente essa: voltar à seleção do seu país. Até porque, olhando para o elenco Cruz Maltino, temos Puma Rodrigues, que hoje é um atleta que pertence ao Vasco da Gama e vem participando, né, das convocações para a Celeste. Então, lá no Uruguai, conta do Puma, tá todo mundo de olho aqui no Vasco. E automaticamente o Maurício se destacando, precisa de pouco para voltar a estar nas convocações. Até segunda, aí a expectativa é que o Maurício já esteja treinando no CT Moacir Barbosa. Show? Vamos continuar com o vídeo aqui então, torcedor vascaíno. Temos, é claro, ainda mais informações, ainda mais novidades a trazer a vocês nesse Fala Gigante. E eu quero falar aqui, antes de entrarmos no assunto sobre o mercado, até porque eu tenho realmente muitas informações para trazer a vocês. Eu quero falar sobre a questão de renovação contratual. Iniciar, primeiramente, falando sobre o goleiro Léo Jardim, que temos a trazer a vocês
a questão desse camisa 1, né, do Vasco da Gama. Um goleiro que foi muito criticado em determinado momento na temporada de 2023. Eu lembro muito que parte da torcida do Vasco começou a pedir o Ivan de uma forma desesperada. Lembra do Ivan, que o Vasco tinha emprestado naquela temporada, junto ao Internacional? Mas ele se firma em 2023, 2024 se torna um dos grandes jogadores, aparece na seleção brasileira. E eu acho que hoje é inquestionável a sua presença no time titular. Léo Jardim, acho que, assim, Vasco conquistando um título, com toda certeza o Léo Jardim vai marcar aí a sua história e vai se tornar um ídolo do nosso Vasco da Gama. O Vasco negocia hoje com um goleiro que vem despertando o interesse de vários clubes do Brasil e da Europa, uma renovação contratual. Léo Jardim tem um contrato curto com o Vasco, tá? O contrato do Léo Jardim vai apenas até o final desse ano, final de 2025. O Bahia recentemente chegou a sondar o goleiro Léo Jardim. O Bahia não vem se acertando, né, com o goleiro. E aí veio sondar o Léo Jardim. Entretanto, o Vasco da Gama, assim, irredutível, né? A gente até chegou a trazer a vocês os valores que o Vasco pediu pelo goleiro Léo Jardim, que está avaliado entre 5 a 7 milhões de reais. Esse foi o valor que o Vasco colocou na mesa. Bahia quer comprar? Ok, paga. 5 a 7 milhões de euros, melhor dizendo. Isso, gente, é muito dinheiro. É mais de 35 milhões, entre 35 a 45 milhões de reais. Muita grana. O Vasco praticamente disse assim, ó, você quer pagar? Ok, para pagar esse valor. Tem condições? Se não tiver, nem abre conversa. Então, o Vasco vê o Léo Jardim de uma forma muito importante para o grupo. E não à toa, as renovações vão acontecer em breve. O Vasco avança na renovação contratual do goleiro por mais 4 anos. Você assinar uma renovação de contrato com o goleiro Léo Jardim até o final de 2028. As partes já estão em tratativas finais para essa renovação contratual. E a expectativa é que o quanto antes isso possa sair, né? Para que o Vasco abra a sua temporada de 2025, tendo o Léo Jardim como o mais novo, né, goleiro do Vasco da Gama até o final de 2028. Show? Uma ótima notícia, o Vasco aí realmente não olhando apenas para a questão de contratações, mas também para a questão de renovações. E assim, como hoje o Vasco já tem a questão do Léo Jardim avançado, o Vasco também hoje busca a renovação contratual de mais um nome, que é o Matheus Carvalho, o Matheus Cocão. Qual é a situação que temos a trazer aqui a vocês sobre o Matheus Carvalho? Matheus Carvalho, meu amigo torcedor, hoje é um nome que vem despertando o interesse de muitos clubes do futebol do exterior. Do Brasil, eu não tenho nenhuma informação, né, de clubes que tenham procurado o Matheus Carvalho para uma contratação. Entretanto, principalmente do futebol norte-americano, muitos clubes vêm procurando o goleiro Léo Jardim. O volante Matheus Carvalho. Até porque é um jogador jovem, gente. Matheus Carvalho, só para você ter noção, é um atleta de apenas 22 anos de idade. Parece que o Matheus Carvalho já tem 25, 26, mas ele é muito novo, 22 anos. É praticamente um atleta da base do Vasco da Gama que está se destacando no profissional por agora. Então é um jogador que desperta o interesse. Entretanto, estamos falando de um jogador que até o início do ano retrasado, foi quando o Vasco contratou, ele estava no Náutico. O Vasco contrata o Matheus Carvalho do Náutico. O Vasco achou, né, realmente, o Matheus Carvalho um baita achado do departamento de scout do Vasco. E automaticamente, se o Vasco tirou o Matheus Carvalho do Náutico, e o contrato dele nesse momento é o mesmo feito lá no momento da assinatura, é um contrato com um salário pequeno. E o Matheus Carvalho ele quer uma valorização salarial. Até porque o Matheus Carvalho de hoje não é o mesmo Matheus Carvalho do início de 2023. Foi jogador mais rodado, mais utilizado, mais importante e até com olhares de clubes do futebol norte-americano. Então, com isso, o Vasco hoje, diante de toda a procura pelo Matheus Carvalho, senta com o jogador para tratar exatamente dessa valorização salarial e uma renovação de contrato. O Vasco, recentemente, iniciou conversas pela renovação contratual do jogador. O Vasco acredita muito no atleta e busca exatamente essa renovação contratual para blindar aí o atleta de uma possível negociação diante, né, do interesse de vários clubes, principalmente do futebol norte-americano. Informações até muito importantes dadas pelo canal Na Torcida Vascaínos recentemente é que o salário de Matheus Carvalho no Vasco da Gama, só para você ter noção, tá, é de R$50 mil
por mês. Gente, isso é muito pouco diante hoje do futebol que o Matheus Carvalho joga e por no ano passado ter sido titular em vários momentos da temporada. A gente está falando de um atleta titular de um dos principais clubes do futebol brasileiro que recebe 50 mil reais mensais apenas. Então, exatamente por esse motivo, o Matheus Carvalho quer uma renovação para valorizar o seu salário e o Vasco vai atrás do Matheus Carvalho exatamente para tratar sobre isso. A expectativa é que na próxima semana, Vasco e Cocão sentem para negociar essa renovação contratual, visando até mais uma valorização de salário. Volto a repetir. Até porque o contrato dele com o Vasco vai até dezembro de 2027. Então, o Vasco está seguro com relação ao tempo de contrato dele com o Cruz Maltino. A questão realmente é dar ao Matheus Carvalho uma valorização do seu salário. Show? A informação é, claro, muito importante. Matheus Carvalho, para mim, é um jogador que merece sim estar jogando bola para ter o seu salário renovado. E olha, meu amigo torcedor, quero agora passar para assunto sobre o mercado da bola, né? Porque temos também informação a trazer aqui a vocês sobre isso. Quero começar aqui nesse momento, falar aqui nesse momento com vocês sobre Rony. Que eu tenho a falar sobre Rony com vocês nesse Fala Gigante. Rony é um atleta que realmente vem chamando a atenção de alguns clubes do futebol brasileiro. De proposta, meu amigo, o que eu tenho a trazer a vocês é o seguinte. O único clube que realmente formalizou uma proposta pelo Rony, essa é uma informação que eu tenho, foi o Fluminense. E ponto. Podem falar o que quiser. Outros portais de notícia estão dando informações. Você pode ter o direito de acreditar, mas a informação que eu tenho, a que eu tô passando, é que apenas o Fluminense recentemente fez uma proposta pelo atleta. E ponto. Santos não formalizou nada, Cruzeiro não formalizou nada, o Atlético Mineiro, que está sendo falado também, não formalizou nada. Para quem acompanha o nosso canal sabe, pois eu trouxe a vocês. O Rony foi um atleta que o Atlético Mineiro quis a contratação quando estava negociando junto ao Palmeiras a questão do Paulinho. Havia uma possibilidade da troca entre Rony, entre Atlético Mineiro e Palmeiras, do Paulinho pelo Rony, mais o valor que foi colocado à mesa, né? Não fluiu. Então hoje o Rony não é mais o jogador que o Atlético Mineiro quer. O Rony na época pediu 2 milhões de reais para o Atlético. Por isso as negociações não andaram. Então assim, hoje a informação que eu tenho é: o único clube que de fato tem interesse na contratação do Rony, e tinha a ponto de fazer uma proposta, foi o Fluminense. Nem o mesmo Vasco da Gama realizou ainda uma proposta pelo jogador. Esqueça isso. Não foi feita ainda proposta pelo Vasco da Gama pelo Rony. Entretanto, diante disso, o Vasco está sondando. Ontem, eu até cheguei a perguntar sobre a situação do Rony. A informação que eu tenho é que está na mesma. Nada evoluiu, nada mudou, nada avançou, nada retrocedeu. Está exatamente na mesma situação hoje que estava ontem, que estava anteontem, que estava a segunda-feira passada. O Vasco tem interesse, mas o Rony também é um jogador que hoje, de acordo com informações, não se ajuda. É um atleta que quer receber um salário alto, é um atleta que acha que tem chance de uma transferência para o futebol europeu. Então assim, eu volto a repetir o que eu falei para vocês, salvo engano, no Acorda Vascão de hoje ou no Boa Noite Gigante de ontem. O Rony hoje é um jogador que precisa entender quem ele é, entender o seu status no futebol brasileiro, para que ele possa definir o seu futuro. Enquanto o Rony achar que é craque, que é um jogador que tem que receber 2 milhões de reais por mês, que é um atleta que tem mercado europeu, que não tem na realidade, o Rony vai ficar nessa grande dificuldade de achar um novo clube. E vem realmente achando. Diante disso, é isso que eu tenho a trazer a vocês. É um nome que o Vasco interessa, é um nome que o Vasco trata assim com carinho, com cautela, com cuidado, observa uma grande relação entre a diretoria de Vasco e Palmeiras, mas é um nome também considerado bem difícil para fechar com o nosso Cruz Maltino. Quem é um pouco mais fácil é o Wanderson. E a informação é que a cada dia mais as coisas vão se acertando para um desfecho. Por quê? O Wanderson é um jogador que tem um contrato com o Inter até o meio desse ano apenas. Ou seja, o Wanderson é um atleta que, nesse momento, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. É um jogador bom. Ao meu ver, o Wanderson é um jogador muito interessante, né? Um atleta de 30 anos de idade. Aliás, o contrato do Wanderson com o Inter vai até o final do ano, não apenas no meio desse ano. Mas no meio do ano ele já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Um atleta de 30 anos. Um ponta que na temporada passada foi utilizado bastante pelo Inter. Não era o titular do Internacional
apenas porque o Wesley, que era titular do Clube Gaúcho, viveu no Inter no ano passado o melhor momento da sua carreira, mas o Wanderson era um atleta que entrava com frequência. Os números do Wanderson no Internacional em todas as temporadas foram muito bons. Ele chega no meio de 22 e atua em 32 partidas, marcando 7 gols e dando 3 assistências. No ano de 23, ele atua em 61 jogos, marca 8 gols e dá 10 assistências. E no ano passado, em 43 partidas, em sua grande maioria, sendo sem reserva, porque volta a repetir, a bola que o Wesley jogou era surreal, ele fecha o ano com 5 gols e 5 assistências. Números muito bons. E só para você entender o que eu tô falando, o Wesley, que foi titular do Internacional da ponta esquerda, ele fechou o ano com 13 gols. Por isso que o Wanderson não teve espaço. Entretanto, mesmo assim, ele ainda entrava e conseguiu fechar o ano com 5 gols e 5 assistências. Ponta esquerda, muito bom, muito interessante, que iniciou a sua carreira no Ajax da Holanda, ainda muito novo, ele foi para o futebol holandês. Aí passou pelo futebol belga, passou pelo Getafe da Espanha, passou pelo Red Bull Salzburg, ficou 4 anos no Krasnodar da Rússia e logo após esse período chegou ao Inter, né? Qual a situação? O Inter, ele compra o Wanderson do Krasnodar no ano de 2022. À época, o Internacional acertou a compra do Wanderson no valor de 25 milhões de reais, 4 milhões e meio de euros. E esse pagamento iria ser realizado em 6 parcelas de 4 milhões de reais, né? 4 milhões e 100 mil reais. Como iria acontecer? O Wanderson foi comprado no finalzinho de dezembro de 22. Primeira parcela seria paga no primeiro semestre de 23, a segunda parcela no segundo semestre de 23, a terceira parcela no primeiro semestre de 24, a segunda parcela no segundo semestre de 24, a quinta parcela no primeiro semestre desse ano e a última e sexta parcela agora no segundo semestre desse ano. As 3 primeiras parcelas referentes às 2 de 23 e a primeira de 24 foram pagas. As 3 últimas parcelas ainda não. O Inter está em débito com o Krasnodar por essa parcela do segundo semestre do ano passado e automaticamente ainda não pagou as 2 referentes a 25. E é aí que o Vasco da Gama atua para tentar a compra do Wanderson, a contratação do Wanderson. O Inter tem um contrato com o Wanderson de apenas 1 ano. O Inter contratou um ponta esquerda muito habilidoso e muito bom chamado Vitinho. E o Wesley permanece no Internacional. Então o Inter tem 2 pontos esquerdas muito bons, que é o Wesley e o Vitinho. Não tem por que ter o Wanderson no elenco. Há um contrato com o Wanderson apenas até o final do ano. Então o Inter entende que assim, vai perder o Wanderson de graça, porque o contrato está acabando, o Inter não tem a pretensão de renovar, porque tem 2 pontos esquerdos, então o Inter está assim, cara, eu preciso negociar o Wanderson. E o Vasco está interessado na contratação. Diante disso, o Vasco propôs ao Internacional o seguinte: Inter, você tem uma dívida com o Krasnodar referente à parcela do ano passado, de 4 milhões. E ainda tem 2 parcelas a pagar agora nesse ano de 2025. Eu fico na responsabilidade desse pagamento, do ano passado, e dessas 2 que virão pela frente, e vocês me dão o Wanderson. Pode ser, informação que o Inter deu aval, que o Inter economizaria 12 milhões de reais, liberaria o Wanderson, que não será mais utilizado porque tem 2 pontas excelentes na sua disposição no elenco. Não que o Wanderson não seja bom, mas os 2 pontos do Inter são surrealmente bons, são diferentes. Outra coisa. E automaticamente o que falta hoje, diante do aval do Internacional para isso, é um acerto com o Wanderson. A primeira pedida do Wanderson ao Vasco foi do valor de 1 milhão de reais no salário. O Vasco, é claro, não aceitou. E o Vasco propôs 500 mil reais. O Wanderson no Inter recebe 800. Então ele teria que abaixar 300 mil reais do seu salário. Ele pediu mais 200. O Vasco fez uma contraproposta para reduzir o seu salário de hoje, que ele recebe no Inter 800, a 500 mil reais. As coisas estão andando. As partes seguem para, é claro, chegar a um denominador comum, chegar a um valor comum. E é negócio, é o jogo. O Wanderson, que recebe 800, ele joga o valor para cima para chegar a uma casa. E o Vasco, é claro, com a intenção de não pagar os mesmos 800, tentar economizar e diminuir a sua folha salarial, joga o salário lá para baixo para tentar chegar também na denominador comum. Para quem faz negócio, sabe muito bem o que o Vasco fez nesse momento. Essa é a informação que temos a trazer aqui a vocês. O Vasco tem uma expectativa no desfecho, na contratação. A gente vai ficar ligado, vai ficar de olho
informar tudo a você. Show? Vamos que vamos, meu amigo. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo dessa sexta-feira, e já já estaremos aí de volta, trazendo ainda mais novidades e informações sobre o nosso Cruz Maltino. Vamos que vamos, vascaíno. Se inscrevam, compartilhem, e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.